Paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança. Ele é postado pelo pastor Georgen Silva. Eu me chamo Irmão Salomão, está comigo aqui o diácono Diego Moraes. Nós vamos comentar a lição do terceiro trimestre, a lição número 12. Essa lição tão boa, tão maravilhosa. Eu espero que você esteja gostando desse assunto tão bom, dessa aula tão boa. E antes da gente começar a comentar a lição número 12, eu peço que você se inscreva no canal e curta o vídeo. É importante que você curta, que o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando para outras pessoas, assim essa aula ela vai alcançar muitas vidas e pode haver transformação de vida. O Evangelho ele é pregado a toda criatura. A lição número 12 ela tem como tema o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. O textuário que eu sempre digo que é a primeira base da lição, vamos encontrar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo número 20, que nos diz assim: E havia entre ele alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A verdade prática nos diz assim: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. É importante a leitura bíblica em classe, que eu digo que é a segunda base da lição. Você vai encontrar lá em Atos, capítulo 11, versículo do 19 ao versículo número 30. Leia com seus alunos, porque é bom, serve como base para a aula propriamente que a gente vai ver nesta aula. A introdução, ou parte dela, nos diz assim: como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano. Ele pergunta como o evangelho chegou até lá. Conhecer esse fato é relevante. Por quê? Pela primeira vez, os cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. E você vai ver que nesse texto, em Atos 11, a partir do 19, vai falar sobre, vai nos dizer que o evangelho chegou até os gentios. Muito importante saber sobre isso. A igreja saiu das quatro paredes e leva o evangelho até os gentios. E isso ele diz aqui que em meio às perseguições, em meio às lutas, como ele fala aqui, como eles obedeceram à ordem de Jesus de irem a toda criatura pregar o evangelho. Como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas da perseguição que sobrevieram a Estevão em Jerusalém. Isso aconteceu quando Estevão foi perseguido, foi morto, e ali bateu uma grande tristeza na igreja, mas eles não ficaram só ali. Eles viram que era preciso levar o evangelho aos não-judeus. E para início eles achavam que a salvação só seria para eles. Mas o amor de Deus é para que todos venham encontrar a salvação através de Cristo Jesus. Ele diz aqui que esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária. E quando perseguidos, não escondiam a sua fé, mas compartilhavam prontos a levar a mensagem de salvação, sempre pregando a cruz de Cristo, sempre anunciando o evangelho da cruz de Cristo, a cruz que ele derramou o seu sangue para nos salvar, ele derramou o seu sangue precioso para nos levar à salvação através desse evangelho de cura e de libertação. Não é isso, Mundir? Exatamente. No primeiro tópico da nossa lição, nós vamos ver uma igreja com consciência missionária.
E no meu primeiro ponto, o evangelho para além das fronteiras de Israel. Então, para a gente contextualizar, né, vimos aqui na introdução que se trata nessa lição de algo muito específico. Nós vimos em lições anteriores o trabalho dos apóstolos de missões. Mas agora, queridos, é um cenário diferente, em que os gentios convertidos levam a mensagem do evangelho. E a Assembleia de Deus tem essa tradição. Por que chamamos a atenção para esse aspecto? O evangelho para além das fronteiras de Israel. Nós vemos cristãos convertidos de Cirene, que hoje fica na região da Líbia, e de Chipre, a ilha próxima, né, a Israel. Mas eram gentios. E isso é importante para esse contexto, porque nós precisamos lembrar que não tinha Novo Testamento. É verdade. Eles não tinham conhecimento da tradição judaica, não conheciam a Torá, não conheciam os profetas, os salmos, em profundidade, não é, queridos? É disso que a gente está falando. E mesmo assim, anunciavam o evangelho de Cristo Jesus. Então, esse é um aspecto muito particular desse episódio narrado aqui nesse capítulo de Atos dos Apóstolos, depois da perseguição, né, nos capítulos 8, 7 e 8, que nós vimos, os apóstolos ficarem em Jerusalém e os crentes serem dispersos. Agora o foco se volta para o evangelho, para além das fronteiras de Israel, mas pelos gentios convertidos. Eu concluo esse primeiro ponto aqui com um comentarista que diz o seguinte: assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma esses crentes, que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos, levaram o evangelho para além da fronteira de Israel. Mais uma vez, o comentarista os classifica, queridos, como leigos. Então, a falta de preparo acadêmico, de conhecimento, né, de profundidade, não é um empecilho para o anúncio do evangelho. Bom, Salomão. É verdade, e muitas vezes, né, irmão Diego, nos dias de hoje, as pessoas dizem, não, eu não tenho formação acadêmica, não sou formado em teologia, então não vou conseguir pregar o evangelho, não vou levar a mensagem de salvação. Mas a gente viu aqui que eles não eram formados, mas mesmo assim pregaram o evangelho. A gente viu, vamos ver um pouco mais na frente, que a igreja só crescia, né? Só cresceu diante da pregação do evangelho. O segundo ponto tem como temas questões dispensados, mas conscientes de sua missão. Por que dispensados? Porque eles fugiram de uma perseguição feroz. Eles viram Estevão ser apedrejado diante de milhares, ele foi apedrejado. E aí bateu um temor, bateu sim, mas isso não foi causa ou suficiente para abater, para eles fugirem, ou mesmo para não pregar o evangelho, não. Ele diz aqui que após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé de maneira nenhuma. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. A gente viu isso lá em Atos capítulo 11, o versículo 19, o versículo 20, que aonde eles chegavam, eles anunciavam o evangelho do Senhor. Isso que é disposição de pregar o evangelho. Foi assim que eles deram o testemunho do evangelho lá na Fenícia, em Chipre, em Antioquia. Essas 3 cidades, eles pregavam o evangelho, dando testemunho, pregando o evangelho, falando sobre o Cristo que ressuscitou dos mortos. O que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé aonde quer que eles estivessem. E não é diferente nos dias de hoje. Nós temos que dar esse testemunho aonde quer que nós estejamos. Temos que dar esse testemunho de um cristão que anda na presença do Senhor. Diz assim, eles haviam sido comissionados por isso. Somente os cristãos participantes
de uma igreja consciente de sua tarefa missionária age dessa forma. Sabe que isso que entendemos aqui é quando são cristãos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele impulsiona as pessoas a fazer a vontade do Senhor. Diz assim a lição, eles não perdem o foco, anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo e lugar ou circunstâncias. Eles não perderam o foco, permaneceram firmes anunciando. Então, nesse segundo ponto, cristãos dispensados, mas conscientes de sua missão. Bom dia. Exatamente. E aí, no terceiro ponto, nós vamos ver justamente isso. Cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Glória a Deus. Complementando essa noção, nós falamos que sim, eram cristãos novos convertidos, sem tradição judaica, sem os profetas, a Torá, sem o Novo Testamento, sem as epístolas apostólicas, sem os pais e sem muita tradição, queridos. São os primeiros anos da igreja. Mas mesmo leigos, eles eram cheios do Espírito Santo. E é esse aspecto que nós devemos prestar muita atenção, porque era o componente por trás do sucesso da obra missionária. Não era a sabedoria humana, mas a ação do Espírito Santo de Deus. E Lucas deixa isso muito claro. No capítulo 13, os versículos 1 ao 4, nós vamos ver Paulo, Barnabé, Simeão, homens que se destacam pela busca ao Senhor com oração e jejum. Verdade. A obra era feita assim, né? E o Espírito Santo fala com eles, dizendo: apartai-me a Saulo e Barnabé. Glória a Deus. Vejam, o Espírito Santo cooperava com eles. Nós vemos isso também em Atos 11, 21. A mão do Senhor era com eles. Então, esses são os aspectos fundamentais para nós observarmos. A obra missionária, queridos, precisa muito mais do que estratégia humana, sabedoria humana, né, influência humana, precisa da ação do Espírito Santo de Deus. É ele quem convence o pecador. Mas o Espírito Santo precisa usar homens e mulheres que se coloquem à disposição profunda e compromissadamente. Não é de forma superficial que nós vamos encontrar nas nossas vidas o padrão que o livro de Atos estabelece, né? De muita oração, jejum e intimidade com o Espírito Santo de Deus, que liderava esses homens e mulheres de forma direta, com ordens diretas, queridos, como quando ele pede que se aparte a Saulo e Barnabé. E o comentarista da lição nos lembra isso. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou o cargo, mas a capacitação do Senhor. Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais somente porque sobre eles também estava a mão do Senhor. Amém. Com isso concluímos o primeiro tópico da lição. Vamos entrar no nosso segundo tópico da lição, que nos diz assim: uma igreja com visão transcultural. Aquela visão que não fica só em casa, mas vai além, vê na frente, além. O primeiro ponto vai falar que a cultura grega helênica, quer dizer, os gregos ali, aonde chegou a mensagem, nós queremos enfrentar esses gregos que adoravam a outros deuses, e a mensagem chegou até eles. Como o professor Diogo falou, não tinha um Novo Testamento, era só a Torá, né, irmão Diego? Para levar a mensagem. Tarefa não muito fácil. Diz aqui que a Bíblia nos conta que algumas questões que tinham sido espalhadas pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram aos gregos. Está lá em Atos 11, versículo 20. E essa expressão, falaram aos gregos, ele diz que
muito importante. De acordo com o estudioso, ela explica que esse foi o primeiro momento em que os cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias e adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Quer dizer, não foi fácil pregar para os gregos, porque eles tinham vários deuses, várias etnias, então isso não foi simples de chegar para falar até eles. Mas como a gente viu aqui, pela unção do Espírito Santo, pelo derramamento do Espírito Santo, a palavra de Deus não voltou vazia, ela encontrou os corações e foram transformados pelo poder da palavra do Senhor. Ele diz assim que isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando em um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica. Eles não conheciam o cristianismo, não conheciam o que Cristo fez pelo mundo, por nós. Então a palavra de Deus chega até eles. O que entendemos nessa palavra, dessa aula, é que devemos sim pregar a todas as pessoas a palavra de salvação, a palavra que Cristo salva, sendo pregado a um amigo, a um colega, em qualquer momento que a gente esteja com pessoas próximas a nós, ou até não próximas a nós também, que a gente possa pregar a palavra do Senhor. Ele diz aqui na lição: mas os cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda a criatura, começou a se cumprir. Isso foi a vontade do Senhor, né, irmão Diego? De levar essa mensagem, vá pregar o evangelho, saia para todos os povos pregando o evangelho de salvação. Exatamente. E no segundo ponto, nós vamos ver contextualizando a mensagem. Então, nós temos esse exemplo, né, de crentes novos convertidos de Chipre e Cirene, como já dissemos ali, que hoje fica na África, agora com a incumbência de anunciar o evangelho e fazendo isso com o poder e a autoridade que vinham do alto, cheios do Espírito Santo, né? Com muita oração, jejuns e busca da vontade de Deus, eles faziam uma obra tendo o Senhor cooperando com eles. E isso é importante porque eles agora levam o evangelho para um povo que não conhece a lei. É verdade. Eles não podiam falar no Messias, então a Bíblia resume ao que eles falavam, e Lucas não entra no detalhe de como o evangelho era anunciado, mas parece ter sido anunciado de forma muito simples, mas com ousadia e muita autoridade espiritual. Mas segundo Lucas, né, o que sabemos é que eles andavam anunciando o evangelho de Jesus. Quando a gente olha para o original, vai ver que Lucas dizia anunciando as boas notícias de Jesus. As boas notícias que trouxe Jesus à humanidade. Então era um evangelho simples, que contextualizado para um povo que não conhecia a lei, os profetas e as promessas de um Messias, agora recebia a notícia de que precisavam abandonar os seus deuses para adorar ao único Deus verdadeiro, que havia se manifestado, morrido e ressuscitado ao terceiro dia. Irmão Salomão. Amém. Com isso concluímos o segundo tópico da lição. A gente viu uma igreja com visão transcultural. O terceiro tópico da lição, para concluirmos essa aula, nos diz assim que uma igreja que forma discípulos. O primeiro ponto diz assim, a base do discipulado. Aqui ele vai nos levar a entender qual seria a base do discipulado. Como a gente já falou aqui, havia lá em Antioquia, a palavra do Senhor foi pregada e a igreja só crescia. Ele diz aqui que ao serem informados de que o evangelho havia chegado a Antioquia,
a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Enviaram um homem de Deus para saber como é que estava, para cuidar, para pastorear, para saber como é que está o crescimento. E chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus. Olha só, quando a palavra de Deus ela é pregada, a transformação de vida, a crescimento espiritual, a mão de Deus está sobre eles e só cresce, só traz vida. É assim que acontece mesmo. Como um homem de bem, cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé. Ele chegou dando mais coragem, trazendo mais uma palavra, encorajando. Contudo, logo se percebeu que aquela igreja precisava de mais instruções, ou seja, precisava ser discipulada. Discipular, irmãos, é cuidar dos novos convertidos, aqueles que estão chegando agora. É ensinar a palavra do Senhor, as doutrinas da palavra do Senhor, para que eles possam se firmar na palavra. É preciso conhecer. E o discipulador, ele vai discipulando, vai ensinando, vai mostrando o caminho certo, para que eles possam se firmar e não cair, e nem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas ficar no centro da vontade do Senhor. Ele diz assim que, com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo, para que o auxiliasse nessa missão. E assim foi feito. A ajuda chegou, chamou Saulo para ajudar a discipular aquela nova igreja que estava se formando, viva ali, cheia do poder do Senhor. Diz assim que esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Não basta só trazer almas para a casa do Senhor, é preciso ensiná-las, mostrar a palavra do Senhor, ensinar para que eles não possam, para que eles não venham a se desviar dos caminhos do Senhor. Sem ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. Aí há um crescimento saudável. A pregação do evangelho e do cuidado que é o discipulado, irmão Diego. Exatamente, né? Porque a igreja primitiva não só ganhava os crentes, mas os discipulava. Verdade. Obedecendo ao que Jesus havia ensinado quando disse: ide e ensinai, né? Então, no segundo ponto aí desse último tópico, nós vamos ver denominados cristãos. Então, se nós vemos nos primeiros capítulos de Atos, aquele contexto de Jerusalém, Judéia e Samaria, nós observamos que o tratamento era sempre como irmãos, né? Como discípulos, crentes, mas a terminologia se resumia a isso. É quando a igreja agora chega na Antioquia, que pela primeira vez, e aí Lucas faz esse registro, nós somos chamados cristãos. E aí eu digo nós, porque até hoje, né, nós somos chamados assim. E no original seria cristianos. É importante, queridos, a gente explorar aqui o fato de que Cristo, em grego, Christos, significa ungido. Logo, nós temos o mesmo radical para o que se denominou o grupo dos seus seguidores, né? Cristianos, ou seja, aqueles do ungido. Se nós traduzirmos, né, o termo, como o comentarista aqui reforça, o termo cristãos tem o sentido de pessoas de Cristo ou pessoas do ungido. E carregamos nesse nome, nesse termo, o mesmo radical para ungidos, né? Cristianos poderia também ser traduzido como os ungidos de Cristo, ou os ungidos do ungido, né? De forma que esse termo é muito apropriado, queridos, para os seguidores do ungido. Nós também somos ungidos pela presença do Espírito Santo de Deus.
recebemos essa unção, irmão Salomão. Amém. O terceiro ponto desse terceiro tópico tem como tema a identidade cristã. Essa identidade, o autor da lição fala aqui que não basta, não é definida por você ter o seu nome no rol de membro. Ele diz assim, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. Não basta ter um nome só no rol de membro. Ele fala aqui que o termo, ele foi usado, alguns estudiosos eles definem até mesmo por zombaria, ou cristão, como o irmão Diego falou aqui, tinha sido usado lá em Antioquia de forma de zombaria. A verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. Então, não foi se for usado por zombaria, se viu só para identificar os verdadeiros cristãos. Eles pregavam a palavra. Então, mas segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, o que é ser cristão? Ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça. Isso é que é ser cristão. Não é ter o seu nome no rol de membro, não é alguém usar o termo como um apelido ou para qualquer outra coisa, não. É você saber que você segue a Cristo, que você tem o seu nome escrito no livro da vida, que você anda em conformidade com a palavra do Senhor. Isso é ser um verdadeiro cristão. Não podemos definir um cristão pelo seu nome escrito num rol de membro, por eu falar alguma coisa, por ter riquezas, por ser bem abençoado financeiramente. Isso não define um verdadeiro cristão. Então, para que vocês entendam que a identidade de um cristão está em ele andar com Cristo, ter o seu nome escrito no livro da vida, irmão Diego. Exato, e assim nós chegamos, queridos, à conclusão dessa lição de hoje, onde relembramos a nossa responsabilidade como cristãos, que somos seguidores de Cristo, então precisamos obedecê-lo. Veja, queridos, se auto-intitular cristão significa dizer também que você está sujeito a obedecê-lo. Verdade. E Jesus enfatizou por diversas vezes que nós precisamos ser diligentes. A parábola, por exemplo, dos talentos nos lembra que, embora pareça que não vamos ser cobrados porque nós frequentamos a igreja, nós conhecemos a palavra e vamos levando a nossa vida de cristão, tentando obedecer a palavra, mas Jesus nos lembra que, primeiro, nós temos o dever de anunciar o Evangelho. E segundo, nós seremos cobrados se nós formos negligentes. Aqui não está dizendo que todos vão ser potencialmente um missionário estrangeiro, ou o pregador de cruzadas internacionais, ou de grandes cruzadas locais, mas não se trata disso. Cada qual tem um chamado. Se trata de olharmos para as Escrituras e para o exemplo desses cristãos gentios, leigos, sem teologia, e lembrarmos do nosso dever como cristãos de anunciar o Evangelho, sabendo que, se nós formos diligentes, o Senhor nos recompensará com um galardão justo, porque Ele é justo, mas se nós formos negligentes no anúncio do Evangelho e tudo isso que nós falamos aqui essa noite, entrar pelo ouvido e sair pelo outro, como diz a minha mãe, então nós vamos chegar diante do trono e nós vamos sofrer dano, nós vamos ser cobrados pela negligência.
É isso que fica claro quando olhamos para as Escrituras, queridos. Ser leigo, ou mesmo não ter feito um curso de teologia ou o curso de missões, não deve ser um empecilho para que falemos do amor de Deus para quem está próximo, para que nós, numa oportunidade que tivermos de contato com alguém, falarmos de Jesus, onde quer que seja. E a ousadia, e o poder, e a autoridade para fazer isso, queridos, na unção vem do Espírito Santo de Deus que habita em nós. O comentarista ainda conclui dizendo o seguinte: ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habitará e a realizará. Que o Senhor nos ajude. Eu, pessoalmente, nós precisamos estar sujeitos à palavra e aptos a cada vez mais entregar de nós mesmos para o reino de Deus, cumprindo a vontade de Deus, anunciando o Evangelho, que é uma urgência muito grande, especialmente nesses dias tão maus. Amém. Com isso concluímos essa aula. Espero que você tenha gostado. Olha, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. É muito importante. Já te espero, já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.